Vamos lá, você falou agora há pouco sobre a indústria, sobre o valor que a indústria ela agrega e tudo, mas somente nas vendas de skin e nas vendas diretas. Mas nós temos também muita coisa indiretamente sendo gerada. Por exemplo, nós temos influenciadores, nós temos A atletas, captura de movimento, tem um temos bilhão de atores, coisas, né? tem a imprensa independente também, que a gente se encaixa nesse caso, mesmo algumas pessoas às vezes achando que não vale muita coisa, que não é nada, mas pelo contrário, a imprensa independente também ela ajuda bastante, não só na divulgação, bem como auxilia também em dizer o que está acontecendo de fato. Nós recebemos aqui o Lopes, né? O Lopes, a gente conversou sobre isso com o Lopes, inclusive, sobre questões de evento e tudo, e eu queria a tua visão. O que você vê nesse sentido, essa galera independente gerando negócios e criando negócios em cima de uma indústria que já é bilionária nesse caso, mas a gente percebe que outros negócios também podem surgir, outras oportunidades podem surgir no meio disso também, né? Eu acho que o games, para quem não entendeu ainda, entendeu? Quem não tá fazendo coisa dentro do universo de games é porque não entendeu ainda. Hoje a geração Z, ela passa 30% do tempo dela dentro do videogame. Ela passa mais tempo no videogame do que o tempo que ela consome rede social somado. Então, sabe todo aquele tempo que ela passa no TikTok, no Instagram? Ela passa mais tempo jogando videogame. Ou assistindo alguém jogando videogame, entendeu? Então, se uma Coca-Cola da vida, né? Se essas empresas que estão mirando aí na geração Z querem estar falando com esse público, eles não vão falar, às vezes, numa mídia de TV tradicional, eles não vão falar... muitas vezes até no Instagram nem no TikTok, né? Eles vão encontrar falando dentro do game. Tanto é que a Coca-Cola, se eu não me engano, no Rock in Rio passado, ela que fez toda a parte de metaverso do Rock in Rio e transmitindo o Rock in Rio dentro do Fortnite, entendeu? Porque é onde a galera tá, entendeu? Então, a Coca-Cola já entendeu, outras marcas já entenderam, né? Mas tem várias marcas que não entenderam isso, né? E principalmente até o empresário médio, entendeu? Não entendeu que ele tem que estar falando, para ele estar falando com a galera, ele tem que estar num Frequência Geek, né? Ele tem que botar... não vai ser a Coca-Cola que vai botar o Rock in Rio dentro do Fortnite, mas ele vai procurar falar com esse público dentro, talvez, no podcast do Frequência Geek, eu vou falar da minha padaria, porque eu quero trazer mais gente da geração Z para minha padaria. E isso cada geração aumenta esse tempo, né? A geração antes da geração Z, né, os milênios, era 25% do tempo jogando, agora é 30%. A geração alfa já tá vindo com 35%, entendeu? Então, assim, vai aumentando cada vez mais o consumo dessa mídia. Então, assim, é muito importante ter esses produtores independentes, porque senão a gente fica com um gap no setor, né? Porque senão você só tem a oportunidade de botar um negócio dentro do Fortnite, que é uma coisa inviável pro cara que é menor, pro cara que é uma empresa média, e ele também precisa falar com esse público de algum jeito. E o Instagram ainda funciona, né? Funciona menos hoje do que o TikTok, né? Para quem quer. Mas daqui a pouco o TikTok não funciona mais. Ele vai ter que falar dentro dos jogos, né? Então ele tem que estar nesses canais. Então o produtor independente, né? E canais aqui, ou influenciador, etc. Ele vai estar trazendo essa oportunidade de estar movimentando o mercado local justamente para esse tipo de público. Então acho fundamental que a gente tenha e desenvolva e que as pessoas comecem a se ligar, né? O cara da padaria, o cara do restaurante, ele começa a se ligar que ele tem que estar aqui. Porque senão daqui a pouco ele fica sem cliente. Ele não vai achar que vai continuar fazendo ad dentro do Instagram e vai continuar tendo pessoas presentes no ambiente do estabelecimento dele, entendeu? Então, cada vez mais, ele vai ter que estar fazendo mídia através de alguma coisa de jogo. Porque a minha pergunta ela vai também, ela vai com certeza nesse sentido e também no sentido assim, às vezes para você poder, por exemplo, a gente aqui tem o privilégio de estar em uma forma de parceria fazendo aqui o podcast, certo? Fazendo aqui o Frequência, tudo, tal, trabalhando como mídia. Diretamente aqui na L2B, estúdio de streaming. Exatamente, fazendo aqui. Mas, por exemplo, é importante também que empresas, talvez, quem sabe, outros estúdios também, né? Seja estúdio de podcast, ou seja empresa de games, o que for, estejam ligadas nisso também, nesse movimento que às vezes, muitas das vezes, as pessoas têm interesse de fazer,
Mas, por exemplo, como a gente já falou anteriormente, empreender é um negócio muito complicado. Por quê? Porque nem todo mundo que, às vezes, tem uma ideia sensacional, uma ideia maluca. A gente conversa muito sobre o Frequência, que o Frequência ele tem uma diferença nesse ponto, né? Que a gente traz muito a ideia da televisão aqui para o Frequência. E só que, às vezes, o fato de você não ter o valor inicial para você poder fazer um investimento, para você começar e tudo mais, acaba pesando e a gente, seja nós mesmo, como nós já recebemos alguns, ou outros empreendedores, recebem muitos não justamente pelo fato das outras empresas não pegarem, não entenderem que talvez alguns trabalhos são de longo prazo. Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, porque eu tô aqui perguntando... o que você vai falando. Eu tô mais falando agora como aluno do que como entrevistador. Não, a gente tá falando como aluno desde que ela começou a falar. Porque realmente, assim, a gente tem hoje o Frequência e a gente tem justamente essa preocupação. Uma preocupação, por exemplo, que nós temos, eu vou falar abertamente aqui agora, uma preocupação que eu tenho, por exemplo, é justamente estar incomodando parceiros por estar usando, às vezes, espaço, por às vezes estar em um determinado local, às vezes pedir alguma coisa. A gente tem essa preocupação, isso é normal, acho que qualquer pessoa, quando começa um negócio do zero, tem essa preocupação. Como que... Agora, eu gostaria de aprender. Então, como que a gente faz? Qual que você acha um caminho interessante que um projeto ele poderia seguir, um projeto que está começando poderia seguir, por exemplo? Então, tem muitas coisas nessa sua fala, né? Tipo assim, acho que a primeira coisa é, tipo assim, se você não tá de boas em receber não, ou você começa a ficar de boas em receber não, ou você desiste de empreender. Assim, tipo assim, não tem outro caminho, entendeu? Você tem que estar de boas em receber não, e você tem que estar de boas em pessoas te criticando, pessoas que vão ficar... quem não se posiciona na mídia não tem seguidor, de verdade, entendeu? Tipo, pra você tem que ser autêntico, você tem que se posicionar. E isso significa que vai ter pessoas que vão gostar de você e pessoas que não vão gostar de você. Isso faz parte do negócio. Você estar de boas com isso, né? E aí... eu trago isso também para outra parte, né? Tipo assim, do que seria que a gente chama muito, né, no empreendedorismo de MVP, que é Minimal Viable Product, né? Tipo, então assim, vocês aqui começaram esse podcast já em outro level. Vocês começaram aqui de uma pessoa, tipo, duas pessoas que já têm um histórico na indústria, que já são estabelecidos. Vocês não têm 19 anos e estão começando o podcast de vocês, né? Então vocês têm conexões suficientes para conseguir fazer uma parceria aqui, para poder estar já de cara trazendo, né, pessoas aqui interessantes, para estar trazendo no podcast, né? O cara que tá começando lá, ele tem 19 anos e decidiu começar um podcast, ele não vai começar desse jeito que vocês começaram aqui já profissional. Ele vai fazer online, entendeu? Ele vai ter ali os primeiros seguidores, eu não sei o quê, e o conteúdo vai ser ruim. Eu não tenho problema ser ruim. Primeiro, você já tem muita experiência em televisão, você já é um ótimo entrevistador. Ele ainda vai ter que aprender a ser um bom entrevistador. Então não tem problema ele aprender a ser um bom entrevistador com uma câmera ruim, num vídeo ruim no YouTube, entendeu? Assim... E aí ele tem que entender que pessoas vão julgar ele por isso, vai falar assim, nossa, que besteira, não sei o quê, olha, você tá se expondo assim desse jeito, tá tudo ruim. Eu falei assim, tu não quer, não assiste, entendeu? Tipo assim, ninguém tá te obrigando a assistir. E aquele amigo dele que tá dando esse comentário pra ele, é um amigo que talvez ele não deveria ter, entendeu? Que esse cara não tá afim de apoiar ninguém, porque a outra pessoa não tá afim de mudar e fazer o esforço que é necessário pra chegar lá, né? Então isso é um ponto, né? Agora, sobre o tá incomodando as pessoas, eu acho que, assim, você tem que dar espaço para a pessoa poder te falar não. Uhum. Entendeu? Você tá tomando uma decisão por ela antes de dar oportunidade para ela tomar uma decisão. A pessoa para quem você vai pedir um negócio, ela é adulto vacinado, entendeu? Eu espero, né? Mas, assim, adulto maior e vacinado. Ela tem... o poder de tomar a decisão por ela mesma. E você tá tomando essa decisão para ela por antes de falar com ela, se botando no lugar dela, tomando uma decisão por ela. E por que você está fazendo isso? Entendeu? Isso normalmente a gente faz isso quando a gente está inseguro sobre nós mesmos, do que a gente está fazendo, entendeu? E aí a gente quer tomar a decisão por outras pessoas para que a gente não tenha que passar pelo aquele momento, às vezes, constrangedor, aquele momento que é super desconfortável mesmo. Eu tive que me acostumar. Eu não gostava de receber feedback negativo. Eu sou people pleaser, entendeu? Então, eu tive que me acostumar a fazer não. E uma das coisas que eu faço para estar mais confortável nisso é fazer, às vezes, coisas idiotas no meio de lugares
onde as pessoas vão me julgar. Porque você se acostuma as pessoas a irem te julgando aquilo, né? Então eu vou jogar eu sou horrível em futebol, tá rolando futebol, vou lá jogar, me meter no meio e jogo. E ai, vai ser horrível. Eu falei, sou mesmo, é isso aí, entendeu? Mas assim, é um exercício que eu procuro fazer continuamente. Todo mês eu tô fazendo alguma coisa que eu não sou boa, que eu não sei fazer, entendeu? Tipo, é um exercício de humildade, entendeu? Pra eu entender que tá tudo bem. Eu não morri por causa disso, eu não vou morrer por causa disso, ninguém vai morrer por causa disso. E isso vai te custar, né? Talvez você tá lançando seu próximo negócio, vai te custar 1, 2, 3 conexões. E faz parte, mas o que te custou essas 3 conexões gerou para você 10 daqui desse outro lado. E 10, às vezes, muito mais interessantes do que as 3 que você parou de ter, entendeu? Mas é um exercício de coragem fazer isso, entendeu? Tipo, então eu deixo essas 3 coisas aqui, né? Se acostume a falar não, faça os seus exercícios de coragem à medida do possível, dentro do que é confortável. Confortável não vai ser, dentro do que é possível para você, né? E comece sempre muito pequenininho e 1% melhor todo dia, né? Então, tipo assim, eu lembro a primeira empresa que eu comecei, eu não tinha dinheiro para logo, eu não tinha dinheiro para pagar o design, para fazer o naming. E eu sou horrível em dar nome para as coisas. Então, eu não tinha dinheiro. E aí eu comecei, era uma empresa de reforma, né? E eu comecei a vender reforma no Facebook pros amigos. Galera, eu tô fazendo umas pinturas aqui, quem quiser. Qual o nome da sua empresa? Eu falei, não tenho. Eu trabalhei 3 meses, sério, eu trabalhei 3 meses pra juntar dinheiro suficiente pra eu pagar um designer pra poder fazer meu name e minha logo. E aí eu fiz o name e a logo. Aí eu falei, olha, agora eu já tenho um nome, tá ligado? Eu posso vender através de um nome, entendeu? Mas teve aquelas primeiras pessoas que, assim, eu praticamente não ganhei dinheiro naqueles trabalhos. Eu lembro o primeiro trabalho que foi um negócio de pintura que eu voltei pra casa com R$50, entendeu? Tipo assim, falei, caraca, que maneiro, não sei o que, entendeu? É isso. Mas eu comecei ali do zero. Hoje, quando eu começo uma empresa, eu já tenho conexões, conheço investidores, né? Eu não vou começar uma empresa do mesmo jeito que eu comecei quando eu tinha 25 anos, né? Então, assim, começa onde dá pra você. Se você já é uma pessoa que tem mais idade, provavelmente você vai começar assim, de um jeito mais... Nossa, muito bonito esse estúdio aqui de podcast já, entendeu? Tipo, ou você vai começar no YouTube, com a câmera ruim e... Mas tem que começar. Independente se tá ruim o som,